Então, lá, então nós iremos dar continuidade sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Onde a gente iniciou fazendo uma síntese, né, dos aspectos principais do Estatuto. Hoje nós iremos trabalhar alguns dos artigos, tá? O Estatuto é um conteúdo bastante extenso, ele é uma aula, né, duas aulas são pouco, por conta de ser bastante conteúdo, mas nós iremos sintetizar os aspectos importantes do Estatuto. Como eu falei, cada conteúdo que está no edital, né, levaria muito mais tempo para aprofundar, mas nós iremos sintetizar, direcionando o que pode ser cobrado no concurso público, tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês como que faz para você buscar a lei, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque assim, gente, quando você pega um documento, uma lei federal, uma impressão que tem lá um livrinho, ou algum artigo salvo há muito tempo, leis federais, elas alteram a todo tempo, certo? Mesmo no Estatuto, nós tivemos alterações esse ano, tá? Mas, num concurso público, por exemplo, alterações que houveram esse ano, não cai no concurso, vai cair, de repente, depois. Mas, então, eu estou dizendo o quê? Que quando vai estudar, não pegue uma lei desatualizada. Porque, por exemplo, se você pega um documento lá de 2020, daí houve várias alterações no estatuto, então você acaba ficando desatualizado. Então, sempre tem que buscar a lei na íntegra e atualizada, tá? Para que vocês possam saber. Por isso que muitas vezes as pessoas também não entendem, né? Eu tenho vídeos desde 2012 falando sobre o estatuto, né? Muitas alterações houveram. Então, sempre essas leis a gente tem que ter, né, conteúdo novo, pode-se dizer, que complemento, claro que a essência do estatuto continua, mas, de repente, há algumas alterações, certo? Então, aqui, né, vai lá no Google, digita Estatuto da Criança e Adolescente, e daí tem o link do Planalto Central, tá? Esse link do Planalto, ele que vem a lei atualizada, tá? É isso que nós iremos fazer agora, né? Iremos, através do link, buscar sobre o Estatuto. Muito bem. Então, vamos lá. Muito bem, aqui está o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A Lei 8.069/90, outro aspecto essencial que eu sempre digo para vocês, para estudar uma lei do Estatuto, qualquer lei, né? Nós temos que saber o número da lei federal, né? Principalmente. A LDB é 9394/96 e o Estatuto é Lei 8.069/90. Nós temos que saber o número da lei, porque muitas vezes na questão vai estar, ao invés de escrito Estatuto da Criança e do Adolescente, vai estar lá, Lei 8.069/90. Se você não sabe o que corresponde ao Estatuto, você muitas vezes pode não entender a questão para poder responder. Então, essa é a Lei 8.069 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Alguns desses conteúdos nós trabalhamos ontem, né, que foi as disposições preliminares aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês? Eu expliquei o artigo 1º, aqui toda essa parte, né, até o artigo 6º, certo? Então, aqui foram as disposições preliminares. Por que é importante nós trabalharmos as disposições preliminares em qualquer lei? Elas que fundamentam a visão geral dessa lei, tá? Ontem nós já trabalhamos, e sempre é bom vocês darem uma lida. Então, nós vamos dar continuidade aos outros artigos do Estatuto. Muito bem. Daí aqui, no título 2 em diante, no Estatuto, nós teremos os direitos. Direito à saúde, direito à vida, né, direito à convivência familiar, todos aqueles direitos que nós já falamos anteriormente. Aqui vai estar especificado cada artigo. Esses artigos aqui, nós não trabalhamos por conta que o concurso de vocês é direcionado à educação. Mas eu só quero mostrar para vocês saberem como que funciona o Estatuto e por que a gente não trabalha esses artigos. Então, esses artigos aqui dos direitos fundamentais, desculpa, dos direitos fundamentais, eles são direcionados a todos os direitos. Então, nós vamos trabalhar um concurso, vocês irão fazer um concurso público na área da educação, então nós iremos direcionar aos artigos que
são utilizados, pode-se dizer, mais utilizados na educação, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Então, vai ter direito à saúde, à vida à saúde, né? A outra coisa, eu já expliquei várias vezes. Por que é arriscado esses artigos? Quando é arriscado qualquer artigo, aqui é parágrafo, né? Essa é a sigla do parágrafo. Parágrafo, artigo, inciso, sempre ele é incluído ou tirado, né? Quando ele é incluído alguma coisa, ele é uma nova lei, ó. Lei 13.257 de 2016 alterou esse inciso, esse parágrafo aqui, tá? Então, ó, aqui também, né? O quarto aqui foi incluído, então não tinha esse inciso quarto, foi incluído. Então, essas coisas que vocês devem saber quando vai estudar a lei, né? Eu gosto de mostrar porque, de repente, vocês pegam um documento desse, cheio de risco e não entendem. Então, para vocês saberem, aqui nós estamos pegando o estatuto, a lei na íntegra, primeiro ponto. Segundo ponto, as alterações que há, eles são através de outras leis, tá? Eles complementam, vai complementando, redação. Quando ele é alterado, ele está escrito redação, e quando ele é incluído, né, ele está escrito lá, incluído pela lei, mas sempre por uma lei que vai mexer, né, alterar, vai fazer alterações na lei maior, né, que é o estatuto. Por isso que eu disse para vocês, se vocês pegarem um documento, né, lá um arquivo, um livrinho do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, houve mais de 2.000 alterações. Então, não dá para você pegar e estudar com um livrinho lá de 1990, né? Só aqui, ó, quantas alterações houve só nesse artigo, tá? E aqui, como nós estamos falando, é o artigo direcionado à saúde, o qual nós não iremos trabalhar, tá? Porque daí ele direciona, né, os aspectos da saúde. Então, quem que vai estudar esses artigos aqui? Quem vai estudar é quem é direcionado à saúde, né? Faz concurso público para a saúde. Agora, o capítulo 2, ele é direcionado, apesar que eu falei um pouquinho ontem sobre ele, do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Lembra que eu falei para vocês? Esse é o... Daí nós estudamos algumas questões direcionadas a isso. Esse direito é um direito que muitas vezes cai em questões na área da educação, tá? Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Então, por isso que nós iremos estudar esse capítulo 2 do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, a partir do artigo 15. Então, o que diz no Estatuto da Criança e do Adolescente? O artigo 15, que fala do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Então, a criança, adolescente, tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. É isso sabemos, né? Como pessoas humanas. Mas um aspecto importante, em processo de desenvolvimento. Nós falamos sobre isso. Nós temos que verificar essa criança e adolescente, que ela está em processo de desenvolvimento. Né? Nós temos que tratá-la de forma que uma pessoa que está em desenvolvimento. E são sujeitos de direitos. Lembra que eu falei para vocês? Está onde? Na Constituição. São sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, e eles são garantidos na Constituição Federal e em outras leis também, tá? Então, o artigo 15 vem reafirmar que a criança é um sujeito de direito, porque quem primeiro falou que a criança e o adolescente são sujeitos de direito foi a Constituição Federal. Então, aqui no Estatuto vem reafirmar que ela está em processo de desenvolvimento e que ela tem direitos que são garantidos pela Constituição. Então, não dá para discutir sobre os seus direitos. Eles estão lá na Constituição Federal, é lei, tem que ser respeitado, tá? Esses direitos aqui, nós trabalhamos ontem, né, numa questão que ele falava alguns deles, né? Agora aqui estão todos que direcionam o direito à liberdade. Lembra que nós respondemos uma questão? Mas aqui estão todos eles que direcionam o direito à liberdade. Quais são os aspectos que direcionam esse direito? Do ir, vir e estar nos logradouros públicos, espaços comunitários. Lembra que nós falamos ontem? Só que são ressalvadas restrições legais. O que é isso? Vou retomar que ontem eu já falei, né? Significa assim, ela tem o direito de ir, vir nos logradouros públicos, mas é ressalvado, né? A ressalva é nas restrições legais. O que é nas restrições legais? Ah, ela pode ir, né,
num baile lá de madrugada? Não pode. Ela pode ir num lugar, né, um prostíbulo, uma prostituição lá que tem? Não pode. Ou que usam drogas, né, ou que tem bebida alcoólica? Não pode, tá? Um aniversário, no aniversário ela pode? Claro, porque ela está acompanhando os pais, é família, diferente. Diferente de um lugar onde vai ter bebidas, vai ter drogas, assim por diante, prostituição, assim por diante, né? Então, ela pode ir e vir, ela tem esse direito, é a liberdade, só que é ressalvado as restrições legais, tem lugar que não é para ela, né? Também o direito da liberdade tem esse aspecto, ela tem o direito de opinar, né? Opinião e expressão, quer dizer, dela falar, dela se posicionar, de ver o que ela pensa. Que mais? Crença e culto religioso. Ela pode escolher, né? De brincar, praticar esporte e divertir-se. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Gente, olha assim, né? Parece uns incisos, né? Que são os incisos que fazem parte do artigo, tão simples, mas é uma conquista, porque antes a criança não tinha esse direito de brincar, praticar esportes, divertir-se, né? Às vezes, até esses tempos, teve uma situação que uma família lá pegava e trancava um menino num espaço, né? Então, essas coisas que a gente fica abismado com o que acontece, né? Eu fui conselheira tutelar, talvez vocês já tiveram essa experiência, ou já conhece alguém que foi também, essa experiência nos mostra uma realidade, assim, difícil, e ainda com o estatuto, né? O estatuto já vai fazer 30 anos, já fez 30 anos, 34 anos esse ano, e tem ainda, infelizmente, essas situações. Mas vamos direcionar ao concurso público, né? Então, direito à liberdade direciona isso: brincar, praticar esporte, divertir-se, participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação, né? Se ela é filha, seria fora do casamento, não interessa, ela tem esse direito de participar. Também participar da vida política na forma da lei. Também buscar refúgio, auxílio e orientação. Então, tudo isso está direcionado ao direito à liberdade, certo? Muito bem. O artigo 17 vai falar do direito ao respeito, que também nós vimos ontem na questão. O direito ao respeito, o que ele consiste? Nós vimos, né, só retomando, na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo o quê? Preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Então, o respeito a ela, né? Inviolabilidade da integridade física. Não podemos violar essa integridade física, psíquica, moral. Nós temos que preservar a criança, cuidar, proteger. Lembra que eu falei ontem dos termos que nós verificamos ao estatuto? Proteção, né? Prioridade. Então, o direito ao respeito é isso, é proteger, é não deixar ficar vendo coisas que não... Por que uma criança não pode ir, por exemplo, né, que antes era comum, os pais de repente pediam, vá lá buscar uma pinga lá no bar, ou vai lá buscar um cigarro. Pode isso? Hoje não. Por quê? Porque ela está em processo de desenvolvimento, nós não podemos ofertar isso a ela, não é bom para ela, certo? Então, todos esses aspectos que acabam preservando. Ela é um sujeito de direito, né? O direito ao respeito consiste nisso. E aqui vai dizer, né? É dever de todos velar por essa dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório, constrangedor. Então, o artigo 17 vem complementar, o artigo 18 vem complementar o artigo 17. Vem dizer, todos nós temos que velar, né, pela dignidade dessa criança e adolescente, protegendo, acabei de falar, né, resumindo tudo isso, né, pondo a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório, constrangedor, é proteger essa criança e esse adolescente, tá? Agora, no artigo 18, verifique, ele foi incluído em 2014, não tinha antes, né, o artigo 18A, ele foi incluído, todos esses artigos e inciso. Aqui no artigo 18, ele vai explicar, né, como que é esse tratamento. Vamos lá.
Então, a criança e o adolescente têm o direito de ser educados, né? Educados e cuidados, sem o uso de castigo físico, ó. Castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. Então, o estatuto está dizendo que nós não podemos usar para corrigir a criança castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. Nós temos que educar. Ela tem o direito, ó, verifique aqui, ó. Aqui está dizendo, ela tem o direito de ser educada e cuidada. Ninguém está dizendo que você não vai educar a criança, deixar a criança fazer o que quiser. Não, o estatuto está dizendo assim, ela tem o direito de ser educada, ela tem que ser educada. Mas sem o uso de castigo físico, de tratamento cruel, degradante, como formas de correção, disciplina, educação, qualquer pretexto. Então, não adianta o pai e a mãe, por exemplo, né? Só um pouquinho, deixa eu não tossir. Não adianta o pai e a mãe dizer assim, eu, né, peguei a cinta lá e com bastante machuquei, né? O problema é machucar. Às vezes dá uma cintadinha, não pensa que vai ser. Não é um tão cruel, né? Às vezes precisa, eu sou mãe também, né? Mas é o exagero, entende, gente? Eu que já fui conselheira tutelar, é o exagero. É o exagero de situações que não precisa. Dá um exemplo, né? Uma vez foi um adolescente que o irmão usava um remédio lá que precisava ficar na geladeira, e ele foi abrir a geladeira. E o pai ficou bravo e pegou um fio de luz e deu nas costas dele, com toda a força, e marcou bastante, entende? Então, essas situações. Por que surrar ele com um fio de luz por conta que ele abriu a geladeira? Entende? Não é necessário, né? Poderia ter chamado a atenção, dependendo da bagunça que estava, sei lá, né? Dar uma chineladinha na bunda, até, né? É o lugar certo, mas não pode, né? Um castigo físico, tratamento cruel, degradante, certo? Então, é isso que o estatuto vem dizer. E daí que a pessoa vai dizer, eu estava corrigindo, estava disciplinando, estava educando. Não. Tanto é que ele complementa, né? Não pode usar sem o uso de castigo físico, de tratamento cruel, degradante, como formas de correção, disciplina e educação. Ou qualquer outro pretexto. Por quem? Pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, né? A irmã, tia, madrinha, sei lá, pelos responsáveis, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas, é aqueles que estão, de repente, numa instituição para aquele adolescente infrator, né, tomando as medidas socioeducativas. Vou fazer um castigo lá por conta que quero discipliná-lo, corrigi-lo. Não, não pode, tá? Ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, que é criança e adolescente, né, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Então, esse artigo está dizendo, olha, tem o direito de ser educado e cuidado, mas sem o uso de castigo físico, né, ou de tratamento cruel degradante. Agora, aqui, no parágrafo único, ele vai explicar o que é castigo físico. Por que tem que explicar? Como acabei de falar para vocês. De repente, o pai, né, dá uma chineladinha, tá difícil de falar esse termo, na bunda lá da criança, e daí vai lá responder por isso? Não. O que é castigo físico? Tá? Castigo físico é considerado, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, é ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física. Então, você bater com muita força, entendeu? Se exagerar. Acabei de dizer. Exagerou, né? Pegou o chinelo, bateu com muita força, machucando, deixando roxo, deixando com hematomas, não pode, né? É essa situação que está dizendo aqui, né? Com o uso da força física sobre a criança e adolescente, que vai resultar em sofrimento físico ou lesão, que acabei de dizer. Ficou roxo, ficou uma marca, né? Ou ela sofreu muito, né? Chorando bastante contra aquilo, é, é considerado um castigo físico, tá? Então, por que o estatuto precisa dar esse conceito? Porque muitas vezes os pais serão chamados por conta disso, entendeu? Se você deixou a criança lá sentado,
pensando sobre o que ela fez, você está dando um castigo para ela, tá? Fazendo ela pensar. Agora, se você deixar sem comer, sem ir no banheiro, não sei o quê, não pode. É mesmo na escola, né? Ah, na escola, tira a criança lá para ficar fazendo alguma atividade. Se você exagera, né? Você causa sofrimento físico ou lesão, você está usando castigo físico e pode responder por isso, tá? Muito bem. Castigo físico, né? É isso segundo o estatuto, que causa sofrimento físico ou lesão. E o tratamento cruel degradante, o que que é? O tratamento cruel degradante segundo o estatuto é a conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança e adolescente, que vai, deixa eu só baixar um pouquinho aqui, que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Então, por exemplo, se chamar a atenção da criança, humilhando, chamar a atenção da criança, não tem problema, precisa educá-la. Agora, se você humilha, ameaça gravemente, ridiculariza, você está usando um tratamento cruel degradante. Vou dar um exemplo, né? Dar um exemplo. Uma vez eu fui num curso de psicólogo, não sei se foi um curso ou... É que eu assisto tanta coisa que às vezes eu não sei se eu participei ou se eu assisti. Mas o que é interessante que eu vou falar para vocês. O psicólogo falou o seguinte, que ele ia dar o exemplo, né, do tratamento com os filhos. Então, por exemplo, se o pai e a mãe estão em casa e vai receber visitas, daí recolhe a visita num tapete branco na sala, bem bonito. E daí a criança, um filho pequeno lá, de uns 5, 6 anos, vai buscar um refrigerante, vermelho ainda, e vem correndo e derruba esse refrigerante. Então, olha a atitude diferente. Se o pai e a mãe pegam e chamam, você, seu porco, relaxado, ou porco, né, se for menino, porco, relaxado, desajeitado, você está humilhando, você está ridicularizando. Olha a diferença. O filho foi correndo lá, pegou o refrigerante e derrubou todo o refrigerante. Se o pai e a mãe diz assim, meu filho, só um pouquinho, meu filho, minha filha, olha o que você fez. Se você tivesse cuidado, pode chamar até firme, né? Tomasse cuidado, viesse correndo, né? Viesse devagar. Olha o que você fez. Agora você vai limpar, vamos limpar, né? Vamos limpar, que não corra mais, uma coisa assim. Entende? É diferente. Chamar de porco, relaxado, né? Desengonçado, sei lá. Então, isso, se você tratar dessa forma, né? É um tratamento cruel ou degradante, tá? Muito bem, que humilhe, ameace, ridicularize. Às vezes a gente fica nervosa, a gente é mãe, né? A gente fala, mas daí a gente diz, não evite, né, falar essas coisas que isso só humilha e não é o certo, né? Muito bem. Conte, se tiver alguma dúvida, é só perguntar, tá, gente? Artigo 18. Artigo 18b. Os pais ou integrantes da família ampliada, os responsáveis, agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar crianças e adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizarem, as pessoas que utilizarem esse castigo físico ou tratamento cruel, degradante, como forma de correção, disciplina, educação, qualquer outro pretexto, vão estar sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas. Então, aqui, ó. Essas medidas que nós iremos verificar aqui são para pais responsáveis. Quem cuida da criança? Tá? Cuida da criança lá e, de repente, exagerou, bateu demais, né? Utilizou castigo físico, tratamento cruel, tal, e está lá respondendo, certo? Essas medidas aqui são medidas do estatuto. Lembra que eu falei para vocês que as palavras mágicas que embasam o estatuto são proteção? Então, essas medidas aqui, vocês vão dizer assim, nossa, só isso daí? Essas medidas são para proteger. Porque se a criança mora com os pais, ou sei lá, né, com a família corresponsável, e acontece isso, e eu tiro a criança, tá? Eu não estou protegendo. Então, o que o estatuto vê? Nós temos que arrumar a família.
Então, as medidas que serão tomadas são medidas tranquilas, segundo o estatuto. Então, vou dar um exemplo. Se acontecer alguma coisa, né? O pai, a mãe pode responder criminalmente. Daí não é o estatuto, dependendo do que ele faz, né? Se exagerar demais, né, no uso da força, machucar bastante, ele vai responder não só pelo estatuto, ele vai responder também criminalmente, porque ele é de maior. E quais são as leis criminais? O Código Penal. Daí é outra lei, tá? Para que vocês possam entender. Que nem eu falei ontem da criança e adolescente. Quando o adolescente faz 18 anos, ele responde pelo Código Penal, são punições. Daí é preso, daí é não sei o quê, um monte de coisa. Tá? Agora, o estatuto, ele não vai prender, ele não vai, né? Não, ele vai proteger esta família, vai encaminhar a programa oficial comunitário, a proteção da família, vai encaminhar a tratamento psicológico, psiquiátrico, né? Se esse pai, essa mãe exagerou, às vezes não sabe cuidar do filho, né? Precisa de um tratamento também, não tá legal. Encaminhamento a cursos, programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado, e também advertência, vai ter advertência para que não faça mais, e a garantia de tratamento de saúde especializado à vítima. Então, essas são as medidas segundo o estatuto, para quem utiliza de castigo físico, tratamento cruel degradante, tá? Como formas de correção, certo? Essa é a diferença, para que vocês saibam. Muito bem. No parágrafo único, as medidas previstas nesse artigo é aplicada por quem? Pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras medidas legais. O que é sem prejuízo de outras medidas legais? É o que eu acabei de falar. Ele vai responder pelo Código Penal, vai ser preso, vai ser... É outra lei. Do Estatuto vai ter uma ação, pode dizer, não é punição, uma ação que vai ser feita. Uma medida, vou arrumar minha fala. Pelo Estatuto vai ser tomada uma medida, né, para o pai, para quem é o responsável que fez isso para a criança, mas sem prejuízo de outras providências. Não vai tirar as outras providências que serão tomadas. Se precisar ir preso, se precisar, sei lá, pagar alguma coisa, não sei. O Código Penal, eu não sei, né? Eu não sou advogado. O Código Penal, eu sei muito pouco sobre o Código Penal. O Código Penal, outra lei, é de maior, né, para a pessoa maior, e vai responder de acordo com o que fez, tá? Para que vocês entendam. Muito bem. Se tiver alguma dúvida, pergunta. Então, aqui os artigos, vou voltar aqui, ó. Direcionados ao direito à liberdade e ao respeito à dignidade, tá? Do 15 ao 18, 18b. Muito bem. O outro capítulo 3 vai falar do direito à convivência familiar e comunitária. Aqui também nós não dá licença só um pouquinho. Oi. Me diga uma coisa, ali você colocou que essas medidas são aplicadas pelo Conselho Tutelar, essa da família. Tá, mas mesmo que seja adolescente, porque você lembra que você comentou que quando mas essas medidas... Pode falar. Você comentou na aula passada que quando era adolescente já não era conselho tutelar. Tá, então vou falar bem devagarinho para você poder entender. Este artigo está direcionado aos pais, os integrantes da família, os responsáveis. Aqui não é nem para criança e nem para adolescente. Tá? Então, aqui, mesmo essas, que seja a família do adolescente, é conselho tutelar. Ou, não, deixa eu arrumar de novo, vou falar bem devagarinho. Aqui é na situação, ó, a pessoa encarregada de cuidar de crianças e adolescentes, de tratá-los, educá-los ou protegê-los. Essas pessoas aqui que utilizarem o castigo físico, o tratamento cruel, degradante como forma de correção, vão ser aplicadas. Opa, foi muito correndo. Vão ser aplicadas, só um pouquinho. Eita. Vão ser aplicadas de acordo com. Agora foi tudo, pera lá. Deixa eu só aqui.
serão aplicadas para essas pessoas aqui, ó. Vou voltar aqui, bem devagarinho, ó. Serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Todas essas medidas, não. Muitas vezes é encaminhamento a programa oficial. Ah, ele tem problema psicológico, tratamento psicológico. Quem? Os pais, os integrantes da família, que tratar a criança e adolescente. Aqui não tem nada a ver com o Conselho Tutelar vai tomar essa medida para os pais. Como é que é feito? Dá um exemplo. Eu gosto de dar exemplo para vocês que exemplifica. Conselho Tutelar, né? Houve uma situação lá. Acabei de falar desse menino que quando eu era conselheira, só que quando eu fui conselheira não tinha esse artigo, tá? Era outra situação. Por isso que as leis mudaram. Quando eu era conselheira era 2003, né? Então nem existia isso aqui. Aqui foi a partir de 2014. Como é que é feito hoje? Esse exemplo que eu dei. A criança vai lá e levou um fio, né? O pai bateu com um fio, machucou todas as costas da criança, tá? Então ele usou um castigo físico. E talvez tratamento cruel junto por conta da forma que ele falou. O que é feito? Vai lá e denuncia esses pais. Não é na delegacia do adolescente, é na delegacia normal. Porque ele é adulto. Entendeu? Daí, ele tem que ir lá, além de ir na delegacia, responder criminalmente pelo Código Penal, ele tem que responder também pelo Estatuto. Certo? Quando eles estão fazendo o processo deles, vão dizer que ele vai responder criminalmente, porque fez isso, lesão, não sei o quê, né? E daí vai ter aquela medida lá, que eu não sei qual que é, aquela punição, segundo o Código Penal. É uma coisa. Mas, segundo o Estatuto, essa família, esse pai, essa mãe, esse responsável, ele vai ter essa medida. O Conselho Tutelar vai verificar. Ah, ele precisa de encaminhamento, tratamento psicológico. Então, vai encaminhar ele a isso. Então, aqui não é criança, adolescente, aqui é o adulto que o Conselho Tutelar vai atender. Ele vai atender por conta da situação de risco. Agora, o que eu falei ontem, do ato infracional. O ato infracional é a criança ou o adolescente. Certo? É ela que fez errado. Ela que fez nós não chamamos de crime para não chamar de criminoso, chamamos de ato infracional. Ela cometeu um ato infracional. Ela pegou e brigou, pegou um skate e tu na cabeça do outro. E matou outro. Tá? É um ato infracional. Se é criança, é o Conselho Tutelar que vai atender. Se é adolescente, vai ser encaminhado, ele vai responder pelo ato infracional lá na delegacia. Criança não vai na delegacia, só vai adolescente. Os encaminhamentos que serão feitos, ela vai ter as medidas também de proteção, como nós falamos. Vai ser encaminhada à escola, saúde, ela vai ser protegida também, mas ela vai ter medidas socioeducativas de acordo com o ato infracional que ela fez. Entendeu, Ana? Ok, entendi. Beleza. Então pode perguntar, tá? Porque às vezes eu falo muito rápido, então é melhor eu rever. Então é dessa forma. Essas medidas aqui são para os pais. O Conselho Tutelar vai chamar. Mas, ó, as medidas serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências. O que é sem prejuízo? Ele não vai deixar de ir na delegacia, ele não vai deixar de responder lá criminalmente, certo? Ele não vai de forma alguma. Ele vai ter tudo aquilo e mais esses encaminhamentos do Conselho Tutelar. Entende? Esse é o direito ao respeito, à dignidade, né, da criança e adolescente. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Muito bem. O capítulo 3, como eu falei para vocês, é do direito à convivência familiar e comunitária. Também nós não iremos trabalhar esse, porque esse direciona as crianças que são abrigadas, né? Adoção, a família, né? Qual pertence. Então, esse artigo aqui nós não iremos trabalhar, tá? A mãe adolescente, né? Pode ler depois se quiser, mas esses são artigos que não acabam não caindo por conta de ser direcionado mais a crianças que ficam em instituições, né? Ó, família natural, o que é família natural? Família substituta, também a guarda, tutela,
a adoção, tudo isso aqui está no estatuto, tá? Para vocês, se quiserem, podem ler, depois ver, né? Mas esses artigos aqui, pode até cair, não vou dizer que não, né? Mas dificilmente cai, tá? Muito bem, porque eu falei para vocês que né, estudar o estatuto é um curso inteiro. Aí nós vamos direcionar aqui um pouquinho mais para baixo. Mais um pouquinho. Aqui. Aqui no capítulo 4º, vai direcionar ao direito, à educação, à cultura, ao esporte e lazer. Aqui que nós iremos trabalhar por conta de ser um concurso na área da educação, tá? Então, artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que fala o artigo 53? Ele fala que a criança e adolescente tem direito à educação. Ótimo. E isso também está escrito lá na Constituição Federal, está escrito no Estatuto, está escrito na LDB. Então, vem reafirmar. Quando retoma várias vezes, vem reafirmar. Tem direito à educação. Visando o seu pleno desenvolvimento. Visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa. O que é isso? Significa, a educação não vai ser repassado somente sobre um aspecto cognitivo, por exemplo. Não. Ela vai aprender, ela vai verificar o aspecto social, o aspecto cultural, o aspecto físico, psíquico, todo o desenvolvimento, o pleno desenvolvimento dela. Tá? Preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, tudo isso direciona ao direito à educação. Desenvolvimento, pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Estou preparando, formando essa pessoa, tá? Para a sociedade. Então, não é só um aspecto, é pleno desenvolvimento, é exercício da cidadania, porque é um sujeito de direitos e qualificação para o trabalho. E daí nós devemos assegurar nesse direito à educação, aqui que estão os aspectos principais. Lá na LDB nós trabalhamos vários incisos, aqui se limitou a poucos, né? Mas são essenciais também. E outra coisa, às vezes quando está estudando uma lei, né? Diz, nossa, mas eu já vi isso. Já vimos na LDB. E se for estudar na Constituição Federal, também está lá, tá? Então, são artigos importantes por conta disso. Os artigos que direcionam o direito à educação. O que é assegurado para a criança e adolescente no direito à educação? É assegurada a igualdade de condições para acesso e permanência. Isso nós já falamos lá na LDB. O que é acesso e permanência? Ela é matricular e permanecer durante o processo. Tá? Ela entrar e permanecer até concluir. Então, acesso e permanência, igualdade de condições, é para todos. Todos têm que estar dentro da escola. Outro aspecto, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar os critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Por isso, né, no final do ano, muitas vezes acontece, o aluno reprovou, ele vai lá na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Estadual, né, no Núcleo Regional de Educação, questionar por que ela reprovou. Mas ela tem direito de contestar os critérios avaliativos. O que nós, professores, temos que fazer? Ela vai contestar, é o direito dela. Nós temos que ter tudo organizado. É todo organizado o processo. Quando você organizou todo o processo, a criança faltou demais, a criança não veio, foi chamada a mãe, tudo que você fez, tá tudo certinho? Né? Não tem o que questionar o processo avaliativo. Agora, se houve aspectos que precisavam serem feitos e não foram, daí, né, ela acaba muitas vezes ganhando, tá? Mas ela tem o direito de contestar os critérios avaliativos. Também tem direito de organização e participação em entidades estudantis. Que são essas entidades estudantis? São os grêmios estudantis. As representações dentro da escola. Então, ela tem esse direito de participar, né, de organizar e participar. Tanto é que o Grêmio Estudantil, como que ele é feito? É só por alunos da escola. O Grêmio Estudantil não tem ninguém de adulto, de professor, pai, não. É só os alunos. Eles se organizam e participam. Tá? Outro inciso. Todos esses incisos, lembrando,
são direcionados ao direito à educação. Inciso 5º, verifique que o inciso 5º, ele foi substituído por essa lei 13.845 de 2019. Antes era este inciso, então ele está riscado e foi substituído por esse, ele foi complementado, né? Mas, como eu falei para vocês, na lei federal, né? Qualquer lei, quando troca um artigo, ele é riscado e substituído por uma nova lei, né? Mas ainda é estatuto, tá? Ele só foi alterado, né? Só houve essa alteração, só para que vocês possam entender. Por isso que está lá, Lei 13.845. Então, é esse inciso que alterou o Estatuto da Criança e Adolescente, no inciso 5º. Então, o que vale hoje? Vale no direito à educação. Acesso à escola pública e gratuita, próximo de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Então, o que quer dizer isso? Que a criança, de preferência, que ela tenha garantida a vaga para ela no estabelecimento próximo. Então, as crianças próximo têm que estar na escola próximo, tá? Ah, mas não tem vaga para todos. Daí, por isso que existe os programas complementares, que, por exemplo, o transporte escolar, certo? Mas, de preferência, que seja garantido a sua vaga próxima à sua residência. E complementando esse inciso, que irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo, eles estão no fundamental, eles estão no ensino médio, né? Da educação básica, eles têm direito de estar juntos. Tem que ser garantido a vaga para eles, tá? Certo? Então, aqui vou repetir, ó. Acesso à escola pública e gratuita próximo de sua residência. Então, um acesso. Por isso que eu falei para vocês. Se não tem próximo à sua casa, ele pode ir para outro lugar, daí é fornecido o transporte escolar. Porque o inciso diz acesso à escola pública próximo à sua residência. Então, de preferência que seja próximo à sua residência. Se não tiver, ele irá através do transporte escolar em outra escola. Mas o acesso, de preferência, na escola próxima à sua casa. Agora, o que tem que ser garantido é a vaga no mesmo estabelecimento para os irmãos. Isso, a palavra já é forte, ó, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento. Então, se tem um irmão virar outro, os dois irão ficar, se eles estão na mesma etapa ou ciclo. Educação básica, eles têm que ficar na mesma escola, tá? Muito bem. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico. Então, aqui no Estatuto, tudo isso aqui a gente já viu um pouco lá na LDB. Então, aqui vai reafirmar, né? Os pais ou responsáveis têm que ter ciência do processo pedagógico. O que está ensinando para o meu filho? Como está sendo desenvolvido o trabalho? Eu tenho que participar do projeto político-pedagógico da escola. Tem que saber o que acontece. Ele tem o direito, né? Bem como participar da definição das propostas educacionais. Acabei de falar. O que é proposta educacional? É o PPP da escola. Por isso que na LDB diz que deve haver a gestão democrática. A família, a comunidade escolar deve participar na elaboração do PPP da escola. Tá? Então, aqui no Estatuto da Criança e Adolescente, vem falar também sobre isso. Lembrando que o Estatuto foi feito antes da LDB, né? Apesar que esses artigos aqui foram colocados depois. Muito bem. Artigo 53A. O que diz o artigo 53A? Um pouquinho. Ele foi também incluído em 2019, pela Lei 13.849, tá? Então, o artigo 53A não tinha e foi incluído. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas de estabelecimento congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Então, aqui passa a escola, clubes, agremiações, tudo, né? Agremiações recreativas, tudo que a criança, adolescente participa, nós devemos
tomar medidas, ter medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Tá? A responsabilidade, né? Muito bem. O artigo 54, ele já é direcionado também à educação, porque nós estamos verificando o artigo que fala, os artigos que falam sobre a educação no Estatuto da Criança e Adolescente. Aqui também, esse artigo, nós trabalhamos, está na Constituição Federal e está na LDB. Na LDB está bem atualizado. Aqui, no Estatuto, ele está um pouco desatualizado, porque não foi feito as alterações que deveriam, tá? Vou explicar já para vocês. Por quê? Porque diz assim, no artigo 54, é dever do Estado. Estado pensando no poder público, tá, gente? Poder público, Estado. Assegurar a criança e adolescente, direcionado ao direito à educação. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria. Quando a gente vai na LDB, fala da educação básica. Aqui fala do ensino fundamental obrigatório. Só fala do ensino fundamental. Por quê? Porque o Estatuto foi feito em 1990. Em 1990, a obrigatoriedade era apenas o ensino fundamental. Do primeiro ao oitavo, a primeira série à oitava série. Essa era obrigatória. E o que significa obrigatório? Obrigatório significa mais verbas, obrigatório significa a cobrança da lei, vai ser cobrado, entenderam? Em 1990, a obrigatoriedade era o ensino fundamental. Daí veio a LDB no começo também, só em 2009 que foi alterado para a educação básica. Hoje, o que é obrigatório? Segundo a LDB. Desde a educação infantil, a pré-escola, com 4 anos, até o ensino médio, os 17 anos. Isso é obrigatório, tá? Mas por que no Estatuto está ensino fundamental? Porque não foi alterado. Para alterar qualquer artigo da lei, precisa outra lei. Lembra que eu falei para vocês? E aqui não foi alterado. Por isso que está assim. Certo? Outra pergunta, né? Eu já estou fazendo, respondendo, porque as perguntas são sempre feitas para mim desse jeito. Mas, professor, e daí? No concurso público? Num concurso público, o que vale? Né? Num concurso público, nós temos que verificar, interpretar a questão, a alternativa. Se a alternativa diz, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente ensino fundamental, está correto. Certo? Porque está direcionando, num concurso público, direciona o que está escrito na lei. Mas daí é só ensino fundamental? Não. Hoje, obrigatório é desde a educação infantil até o ensino médio. Certo? E na LDB foi feito todas as alterações, aqui não foi feito ainda. Só para que vocês possam entender, porque isso acontece, cai a questão lá da pessoa, não, mas é obrigatório a educação básica e tal, e daí está lá o ensino fundamental. É porque se está escrito segundo o Estatuto, tem que responder como está na lei, tá? Hoje quase não cai mais essas questões dessa forma, tá? Eu não verifiquei mais assim tanto dessa forma, mas ainda pode existir que cai questões direcionadas dizendo que é a obrigatoriedade do Estado, né, assegurar o ensino fundamental segundo o Estatuto, tá? Se alguém não entendeu, pergunte, né, para que eu possa explicar mais, definindo melhor, né? Então, vou retomar. Artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do Estado assegurar a criança e adolescente o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria. 2. Já havia, né, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Hoje já temos. E aqui ainda está progressiva extensão. Então, lá em 1990 já pensava, né? Progressiva extensão também para o ensino médio. Certo? Mas daí, como não mudou, está aqui escrito ainda no Estatuto, né?
3, atendimento educacional especializado. E aqui está escrito aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Tá? Esse atendimento educacional especializado é a educação especial. É esse atendimento que é especializado. Para quem? Esse atendimento educacional especializado. Para os portadores de deficiência. Tá? Hoje não usa os termos portadores de deficiência, usa deficiência, né? Certo? Direcionado à deficiência, né? Preferencialmente na rede regular de ensino. Também é dever do Estado. Atendimento em creche pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Aqui foi alterado em 2016, ó. Porque antes estava escrito atendimento em creche pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Foi alterado. Para que vocês possam ver, só que foi alterado só em 2016, demorou bastante, né? Mas já foi alterado. Certo? Para que vocês possam entender, né? Essas situações, porque às vezes a pessoa lê e não entende o que está acontecendo. Tem que entender que o estatuto foi feito em 1990, né? E as alterações vieram depois. Então, mas para cada alteração que deve haver no estatuto, tem que fazer outra lei, e aqui foi alterado. Então, retomando, é dever do Estado assegurar a criança e adolescente atendimento em creche pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade, o que vale, né? Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, oferta de ensino noturno regular, adequadas condições do adolescente trabalhador, atendimento no ensino fundamental, ó, que direciona só o fundamental, mas lá na LDB é na educação básica, porque a educação básica é obrigatória. Aqui está, atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares. O que são esses programas suplementares? Que vão complementar material didático, transporte, alimentação, assistência à saúde. Por que são programas suplementares? Porque a educação, o direito à educação, trouxe todos à escola. Mas para que não houvesse desigualdade social, o que é desigualdade social? Eu que fui chefe do núcleo, a gente tem uma visão ampla das escolas, ou mesmo, né, o pessoal do Imbituva pode saber, tem escolas que são, né, na cidade, no centro, mas tem escolas que são bastante longe, e as crianças que vão na escola, às vezes, elas levam um tempão para ir, elas precisam do transporte escolar, necessitam do transporte escolar, senão elas não conseguem ir para a escola. Então, por isso que precisa existir esse programa suplementar, é o direito dela à educação, mas ela precisa de programas suplementares. Ela precisa de material didático. Nós temos, né, o Plano Nacional do Livro Didático. Então, todas as crianças recebem o livro didático. Porque, né, alguns anos atrás, o que acontecia? Escola particular tinha, as pessoas compravam os livros do precário. A escola pública não tinha livros. Então, precisamos ter material didático, precisamos ter transporte, alimentação, né, merenda, assim por diante, né? Muito bem. Se tiver alguma dúvida, pergunte. E também, continuando, acesso ao ensino, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Isso está escrito também lá na LDB e na Constituição. O que é direito público subjetivo? Significa que, se não oferecer esse ensino, né, esse ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta irregular, vai importar a responsabilidade da autoridade competente. Então, pode mudar prefeito, pode mudar governador, pode mudar presidente, não muda. É um direito público subjetivo. Se não tiver, não precisa a pessoa ir lá entrar com processo, responder, não. Já está certo. Ela tem que ter escola. Se não tiver, é imediato já. Tem que já encaminhar para que tenha escola, entenderam? Os responsáveis já respondem por isso. Já vai importar a responsabilidade da autoridade competente. Quem que é a autoridade competente? Secretário municipal, secretário estadual. É dessa forma. Por isso que é um direito público subjetivo. Vou dar um exemplo. De repente, uma cidadezinha bem pequena. A obrigatoriedade é de 4 anos, né? Não tem creche lá. Creche não, desculpe. Pré-escola, porque pré-escola que é 4 anos. Não tem pré-escola, vagas para pré-escola. E o prefeito, não vou fazer porque não tem dinheiro. Não pode.
Ele responde por isso, é um direito público subjetivo, tem que ter a vaga. Daí não vai esperar a pessoa entrar com um processo, e daí o prefeito responder, não sei o que, não, já está certo. Vai ter que arrumar a vaga, senão começa a pagar a multa. Entendeu? É dessa forma. Também, o inciso 3º, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental. Aqui está no fundamental, no estatuto está fundamental, tá? Mas na LDB está na educação básica. O que compete ao poder público recensear? Por que é recensear? Gente, pense assim, o direito à educação é um direito público subjetivo, tá certo já, ninguém tira. Tá? Não precisa nem responder processo, não tem, já tem que arrumar uma vaga para essa criança, para esse adolescente, primeira coisa. Segundo, é um direito de todos. Então, precisa recensear, senão o poder público vai responder. O que é recensear? Saber quantas crianças tem naquela idade, saber quantas escolas vai precisar, quantas carteiras vai precisar, quantos professores irá precisar. Por isso que tem que recensear. O que é recensear? Identificar. Porque muitas vezes em cidades, o que acontece? De repente vem, né, uma situação na cidade, aparece emprego e vem um monte de gente trabalhar. E enche de gente na cidade. Pode acontecer isso? Pode. E daí? Tem que ter escola para todos. Então, tem que recensear para saber quantas escolas precisa, quantas salas precisa, quantas carteiras e assim por diante, tá? Então, o poder público, essa responsabilidade é recensear, fazer-lhes a chamada. O que é fazer a chamada? É dizer, tal dia é matrícula. Zelar junto aos pais. Verifique que o estatuto, ou mesmo a Constituição Federal, a LDB, sempre passa a responsabilidade não só para o Estado, o poder público. Ele vai fazer a chamada, ele vai chamar para fazer matrícula, mas quem vai zelar pela matrícula, quem vai fazer a matrícula são os pais. A responsabilidade também é dos pais. Fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais o responsável pela frequência escolar. Tá? E ali, né, no artigo 55, que eu acabei de falar, que os pais têm a obrigação, obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino. Tem que matricular. Aqui é a responsabilidade dos pais. O Estado não vai fazer tudo, o poder público não vai fazer tudo. É os pais matricular. Pai, mãe, você tem que ir lá matricular. Lembra que nós falamos na Constituição Federal, mesmo na LDB, agora no Estatuto, que é dever dos pais, da família. A educação é responsabilidade, né? Da família, do poder público, do Estado, a educação dos filhos, né? Das crianças, adolescentes. Muito bem. Artigo 56. No artigo 56, ele vai falar dos dirigentes de estabelecimento de ensino. Fundamental. Aqui está fundamental por conta que não alterou, né? O que é dirigentes de estabelecimento? São gestores. Gestores das escolas, diretores, né? Eles devem comunicar, comunicarão. Para quem? Para o Conselho Tutelar. Quais casos que os dirigentes do estabelecimento devem comunicar ao Conselho Tutelar? Né, que diz o ensino fundamental. Os casos de maus trato envolvendo seus alunos. Foi o que eu já falei para vocês. Então, se, por exemplo, o professor identificar uma agressão física, ele tem que comunicar ao diretor falar ao Conselho Tutelar. Aí, vocês podem perguntar, mas por que o professor não pode fazer? O professor pode? Claro que pode. Só que aqui no estatuto passa a responsabilidade, entendeu? Ao gestor. O professor pode sair, passar, e de repente, mas o gestor ele é responsável. Se não acontecer a denúncia, se ele não comunicar, ele que vai responder. Entenderam? Então passa a responsabilidade, por isso que está aos dirigentes do estabelecimento. Mas o professor pode comunicar? Pode, não tem problema. Qualquer pessoa pode comunicar ao Conselho Tutelar essas situações. Mas aqui está direcionado ao dirigente, a responsabilidade, entenderam? Também deve comunicar ao Conselho Tutelar, os dirigentes do estabelecimento, reiteração de faltas injustificadas de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. O que quer dizer isso? A criança, nós acabamos de ver, e o adolescente tem direito à educação. Sabemos já disso. Se ela não está indo,
Se tem várias faltas injustificadas, significa, segundo o estatuto, que nós estamos estudando o estatuto, ele vai interpretar assim: alguém está violando o direito dessa criança, que é a educação. Quem que está violando? Por isso que a escola deve comunicar, para que verifique o que está acontecendo. Mas assim, ó, esgotados os recursos escolares. A escola ligou, chamou, mandou carta, fez um monte de coisa. Não deu certo, o conselho tutelar, que vai pegar essa responsabilidade, vai verificar o que está acontecendo. Quem que está violando esse direito, tá? Também, elevados níveis de repetência. Por que os dirigentes têm que comunicar ao conselho tutelar elevados níveis de repetência? Como que eu falei para vocês que o estatuto vê? O estatuto vê se a criança, tem que proteger a criança. Se ela está repetindo demais, significa que algum direito está sendo violado, pode ser a saúde. Ela tem algum problema. Entenderam? Alguma coisa não está acontecendo legal. O que está acontecendo? Ah, ela não enxerga? Ela não ouve? Ah, ela tem algum problema mental? Então tem que fazer o tratamento, tem que verificar. Por isso que os responsáveis dirigentes devem comunicar ao conselho tutelar elevados níveis de repetência. Daí o artigo 57 vai falar que o poder público estimulará pesquisas, experiência e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, né, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos no ensino fundamental obrigatório. O que é isso? Significa que, de repente, alguma criança, por alguma dificuldade, não foi incluída na escola. Então, precisa sempre estar verificando. Por exemplo, agora, gente, a pandemia. Né? A pandemia, verifique quantas coisas, quantas sequelas deixou. Daí, todas essas crianças estão vindo para a escola. Então, precisa ter estudos, precisa incentivar pesquisas, experiências, novas propostas, né, para que todas as crianças sejam incluídas. Artigo 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a esse a liberdade da criação e acesso às fontes da cultura. Então, é fazer com que ela sempre, né, seja valorizada, tenha acesso à cultura. Artigo 59. Os municípios, com apoio dos estados da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer, voltados para a infância e a juventude. Por isso que existem vários, né, projetos culturais, esportivos, de lazer para a criança e adolescente. Ela tem esse direito também. Então, o município tem que proporcionar, né, para que ela também aproveite, brinque, participe, né. Artigo 59. Foi feito agora. Esse artigo 59A, ele foi incluído agora, em 2024. Esse artigo 59A e o parágrafo único, com certeza não irão cair nesse concurso agora, tá? Mas são artigos novos, tá? Que foram incluídos agora, porque antes não tinham. Eles não foram nem dado uma nova redação, não, eles foram incluídos, não existia. O que é o artigo 59A? Nós vamos explicar para que vocês saibam, né? As instituições sociais públicas ou privadas que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes e que recebam recursos públicos deverão exigir e manter certidões de antecedentes criminais de todos os seus colaboradores, as quais deverão ser atualizadas a cada 6 meses. Então, precisa, né? As pessoas que vão trabalhar com criança, com várias atividades, ter certidão de antecedentes criminais. Verificar se não foi preso, não aconteceu alguma coisa com ela, né? Antes de trabalhar. E deve ser também, né, atualizada a cada 6 meses. Isso é importante, né? Veja, por conta de todas as coisas que aconteceram nas escolas, né? Quem que é aquela pessoa que está cuidando dessa criança e adolescente? Então, tem que ter, né, essas certidões negativas, né? De antecedentes criminais. Parágrafo único. Os estabelecimentos educacionais e similares, públicos ou privados, que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes, independentemente de recebimento e de recursos públicos, deverão manter fichas cadastrais e certidões de antecedentes criminais atualizadas. Então, quando chegar alguma fiscalização, tem que estar lá todas essas fichas. Então, essa obrigatoriedade, né? Então, foi incluída agora, esse ano, em 2024, tá?
como eu falei, esse artigo 59A e o parágrafo único, certamente não irão cair nesse concurso, mas poderão cair em outros, tá? Para que vocês possam saber. Muito bem, aqui nós terminamos os artigos essenciais, porque daí vem a profissionalização, proteção do trabalho, os outros artigos, né, que direcionam, né, as medidas socioeducativas, medidas protetivas, né, o conselho tutelar, e assim por diante, que são os outros artigos. Mas aqui nós trabalhamos os principais artigos do Estatuto da Criança e Adolescente, trabalhamos ontem e hoje, né? Se ninguém tem nenhuma dúvida, eu agradeço e até a próxima semana. Tá? Eu vou repassar depois para vocês. Muito obrigada e até a próxima semana. Amanhã terão matemática. Até. Ai, cheguei no outro.